Fala aí pessoal, tudo bom? Bom, quando te vendem uma ideia que é baseada naquilo que aparece aqui no gráfico, mesmo que eu volte o gráfico alguns dias para trás, etc., é uma visão limitada. Eu não consigo saber exatamente se isso compensa ou não compensa. Então, quando você for fazer algo, você tem que validar. O que significa isso? Você tem que voltar para trás, para trás, para trás, tudo que der, e numa planilha falar assim: bom, se eu tivesse feito aqui o que o fulano falou, eu aqui teria comprado e teria saído aqui e eu teria ganho não sei quanto. Aqui eu teria. E aí você vai descobrir quantos trades dá, qual é a média de gain, qual é a média de loss e o resultado. Se vale a pena ou não vale a pena. Outra coisa, ver coisas que o setup que o fulano usou, não sei o que, ele transformou não sei quantos milhões de dólares, periri, parará. Primeiro, não está operando no Brasil. Segundo, não está operando agora. Será que operando hoje em dia com essa quantidade de robô seria igual? Outra coisa, começou a operar com que capital? Conseguiu aguentar perder não sei quanto para ganhar não sei quanto? Porque uma coisa é você começar na bolsa aqui com R$ 1 milhão, podendo chegar a perder 300 para ganhar daqui não sei quanto 2. Outra coisa é você começar com R$ 5.000, que quando você perder, acabou o dinheiro, né? Então tem várias coisas que são assim. Agora, eu vou te dar alguns exemplos, e aí não é no sentido de crítica, é no sentido de você entender, para você ver o que a análise técnica pode e o que ela não pode fazer, tá? Então, primeira coisa, 5 minutos do índice, tá? Tá aqui, 5 minutos do índice. É uma coisa que muita gente opera duas médias, 17,72, 20,10, 8,80, etc. Se você não validar, você não sabe. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Legal. Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou pedir aqui para a automação do Ultra fazer assim. No Infute 5 minutos, comprando 5 contratos cada vez ou vendendo, né? Um lote de 5 contratos. No modo OHLC, por quê? Porque no modo tic-a-tic não tem 2 anos de base. Tá? 5 anos de base também não tem, não passa do número de candles possíveis. Então, e por que 2 anos? Porque 2 anos é o máximo que eu consigo fazer e voltar. E por que 2 anos e não um mês? Porque um mês pode ser um mês maravilhoso da estratégia. O mês passado funcionou muito bem. Se a estratégia funcionar muito bem para um mês de alta e o mês passado foi de alta, vai ser maravilhoso. Então você nunca olha o que deu hoje, o que deu essa semana, o que deu em 3 meses. Você tem que olhar pelo menos um ano, mas o ideal 2 anos, 5 anos se possível. Por quê? Porque em 2 anos teve alta, baixa, tarará. Então, compensa operar 17,72 nos 5 minutos? E aí nós vamos ver. E aí quando ele roda, a diferencinha nem deu diferença de 20, porque R$ 20 porque está rodando, né? O que eu vou ver? Eu vou ver que não teria compensado. Em 2 anos eu teria perdido R$ 90 mil, teria feito 4.435 operações, teria acertado apenas 25%. E não teria perdido só isso, porque eu teria perdido isso mais as taxas, tá? Muito bem. Então, isso significa que operar 17,72 é uma porcaria? Não. Significa que operar 17,72 para o índice nos últimos 5 anos, não, nos últimos 2 anos, não teria sido legal. Será que existem duas médias que funcionam? E a 20 com a 10, e a 8 com a 80, e não sei quem com não sei quem? Então, quando eu tenho o código, e aí, se você vai validar algo assim, só tem um jeito. Você coloca 2 com 10, volta 2 anos para trás e planilha. Coloca 2 com 11, e assim você vai ficar anos fazendo isso, tá? Agora, o que eu estou querendo te dizer? Que quem te vende esse tipo de coisa, isso, ou que quando sai para fora do Bollinger é maravilhoso, que aí você vende e quando cai na média você recompra, ou
Quando tem o MACD aqui embaixo que passa para cima do zero, você compra, ou quando a média, e aí tem 200 milhões de setups, tá? Só de Bollinger, ou sei lá quantos tem. Então, tem, quando sai fora do Bollinger, você vende para retornar a média. Tem o outro, quando sai fora do Bollinger, você compra, fica comprado enquanto estiver fora e assim que voltar para dentro você vende. Tem outro, compra no Bollinger de baixo, vende no Bollinger de cima. Vende no Bollinger de cima, compra no Bollinger de baixo. Compra no Bollinger de baixo, vende na média. E assim tem 200 milhões, certo? Acontece que tudo é passado visualmente. Porque quando eu olho esse gráfico, operar 17,72 nos 5 minutos, cara, parece maravilhoso. Agora, se eu estou fazendo isso, eu não consigo enxergar. Se eu tenho um código, vou botar a estratégia de execução aqui, colorir tantos candles quanto as médias para ficar mais fácil. Então, o que ele faz? Então, vamos pegar aqui. Ele faz assim. Ele compra. Assim que a 17 está acima do 7,2 e fecha acima, ele lança a ordem de compra. Quando abre o segundo candle, ele compra. E ele fica comprado enquanto os preços estiverem acima da 17. Na hora que fecha abaixo, ou seja, entre as médias, ele sai. Se fecha para fora e abre, ó, aqui quando abriu o segundo, ele comprou. Esse candle ficou branco, mas ele não sabia que ia ficar branco. Né? Ele simplesmente confirmou aqui e ele fez a compra. Então ele vai fazendo isso. Agora, como é que ele está? Ele está comprado, porque fechou acima e abriu aqui, etc. Tal. Ok. Mas voltando aqui. Será que tem alguma média que compensa? E na unha é do jeito que eu te falei. Mas eu posso chegar aqui e dizer, ó, mantém as condições, 5 contratos, 2 anos, piriri, e vamos testar assim. Da média 2 à média 30 e da média 60 à média 90. E aí dá 899 combinações. O que ele vai fazer? Vai testar a 2 com a 60, a 2 com a 61, a 2 com a 89, a 2 com a 90. Depois, a 3 com a 60, certo? E agora eu vou otimizar isso e vou rodar esse código. Então veja, eu testei 899 possibilidades, todas deram prejuízo, não teve nenhuma que deu lucro. Significa dizer que nos 5 minutos do índice não existem duas médias que dão lucro? Não, porque eu testei 900. Pode ser que a média 45 com a 200, que eu não testei, dê um lucro absurdo, então não sei, certo? Agora, vamos imaginar que eu tivesse achado uma média aqui que ganha 500 mil reais. Cara, tá resolvido. É chegar lá, botar essas duas médias e tá lindo, maravilhoso. Daqui de 2 anos eu tenho 500 mil reais. É isso? Não. Primeiro, você não vai fazer exatamente o que o backtest faz. Na verdade, o resultado aqui costuma ser pelo menos 30% melhor do que na vida real. Na vida real é pior. Você não consegue comprar exatamente naquele local, mesmo que aqui o robô esteja no modo tique-a-tique, falando assim, me compre no preço de fechamento anterior, senão não faça, taraná. Na vida real é pior, tá? Agora, significa então que se você achou duas médias que dá 500 mil, você vai ter 500 mil? Não, por quê? Porque em 2 anos deu 500 mil, mas certamente passou por períodos de perda. Nada é assim, tá? E se você perder aquele tanto que perdeu não sei quanto, você continua dentro das operações, você aguenta? Porque tem o cara que é azarado, tem o cara que tá chovendo dinheiro, ele bota a cabeça para fora, cai o cofre na cabeça dele. Infelizmente é assim, né? Então, tudo tem N variáveis. Agora, se eu te disser que 100% de 900 dá prejuízo, cara, será que você vai escolher começar a operar desta forma? E se eu te dissesse que tem duas médias que dá 94 de prejuízo e tem duas médias que dá 29? Se você fosse escolher uma dessas duas médias, você ia escolher qual? A que dá prejuízo 94 ou a que dá prejuízo 29? Essa zero desconsidera. É alguma coisa que é um bugzinho ou não deu operação tal. Fora isso,
Você está preparado para pagar a taxa de 10 mil operações na de 29 e de 4 mil operações na de menos 94? Ou seja, nos últimos 2 anos, operar duas médias, pelo menos em 900, me parece que não vale a pena. Será que a média 17,72, então, para operar os 5 minutos não compensa para nada? Não sei. Sem testar, eu não sei. Agora, eu posso chegar aqui e dizer assim, ó, você vai comprar aí para mim e eu vou fazer um erro crasso aqui, que se faz muito. E eu vou mostrar para você por que é um erro crasso. Você vai comprar 1000 ações para mim e vamos, eu tenho várias listas aqui, vamos carregar essa primeira lista aqui. Você vai comprar nos últimos 2 anos, usando o gráfico de 5 minutos, tá? Essas ações aqui, né? E vai usar as médias 17 e 7,2. E vamos ver o que teria acontecido. Ou seja, pode ser que isso não seja legal para o índice, ou pelo menos não tenha sido legal nos últimos 2 anos, mas para alguém aqui seja maravilhoso. E aí, cara, eu vou usar a média 17,72 em alguma coisa que é maravilhosa, não naquilo que não está funcionando. Quando eu olho os resultados dessas 10 ações que eu coloquei, eu vejo que em 8 eu teria perdido, mas em azul eu teria ganho 539 mil reais. Falo, cara, é isso que eu preciso. Só vou operar azul com 17,72. Aonde está o erro crasso? O erro crasso está aqui, ó. Nesse módulo de otimização do Ultra, você não trabalha com ações, você trabalha com lote. Consequentemente, 10 mil ações são 10 lotes, porque cada ação, o lote é de 100. Por que 5 mini índice funciona? Porque o lote mínimo do mini índice é 1. Quando eu ponho 5, eu estou operando 5 contratos. Deu para entender? Agora, isso não só muda radicalmente o resultado, como muitas vezes muda até a proporção das coisas. Por quê? Porque quando eu ganho 20% e eu estou operando ali R$1 milhão num determinado coisa, representou 200 mil reais, né? E quando eu ganho 10% em cima de 5 mil, ganhei 500. Acontece que quando eu tenho um lastro de 200 mil reais ou a mais, eu consigo aguentar o drawdown. Drawdown é assim, o máximo que eu estive ganhando e ao máximo o mínimo que eu cheguei, é essa diferença aqui, tá? Então, agora eu já estou num resultado muito mais plausível. Mudou aqui, em função dessa lógica aí, para 9 ações de perda. E azul representou 11 mil reais, não representou mais 500, tá? Esse é o resultado real. Compensa eu ganhar 11 mil reais em 2 anos, fazendo 4.128 operações de 1000 ações cada vez? Percebe? Então, na verdade, é muito mais complicado e difícil do que a princípio parece, né? Se eu sabendo que isso aqui me dá normalmente um resultado melhor do que a vida real, pior ainda. Agora, será que a análise técnica prevê futuro? Ou seja, tive uma ideia aqui. Na verdade, eu já tinha feito um vídeo assim e vou voltar a fazer o que eu fiz lá para você entender. Eu tinha feito um vídeo que acabei não colocando. Se eu descobrir, então vamos mudar de 2 médias para 1 média. Se eu descobrir qual é a média que está dando muito dinheiro das 9 às 10, ou seja, eu estou operando o dia. Nesse dia, a média X está dando muita grana. É só eu pegar das 10 às 6h30 e usar a média que eu descobri. Então, o que eu estou tentando fazer com análise técnica? Prever futuro. Por quê? Baseado hoje. Então, eu não estou olhando o que aconteceu um mês atrás, mas estou olhando o que está acontecendo agora, hoje. Se a média X das 9 às 10 funcionou muito bem, matou. É só usar a média X até as 6h30. Será que funciona?
Então veja o que eu fiz. Opa, peraí. Eu fiz o seguinte: duplicar. Então eu estou comprando ou vendendo 5 ações, 5 contratos no modo tic-a-tic do dólar agora no período 4R, tá? E quais os parâmetros que eu estou usando? Testa para mim, é uma média só agora, da média 2 à média 200. Qual é a média boa que me deu mais dinheiro quando? Das 9 às 10. Só das 9 às 10, tá? Testando isso e rodando, vamos rodar de novo. E outra coisa, no dia 1 do 12 até o dia 1 do 12, ou seja, um dia, tá? Por que isso? Porque eu já tinha feito todo o resto que eu vou te mostrar na sequência, tá? Beleza. Quando eu otimizo, eu vou, aí vai rodar 200 ações, ele vai ficar rodando ele aqui embaixo, mas eu tenho o resultado aqui. E qual é o resultado? O resultado é o seguinte: tem algumas ações que me dá R$600 de prejuízo nesta primeira hora e tem algumas ações que me dá 900, 600, tal. Qual é a ação que deu R$900? A ação que deu R$900 é a média 5. Ou seja, se no dia primeiro eu rodando, se eu tivesse comprado e vendido usando a média 5, eu teria ganho R$900. Pronto. O que eu faço? Eu venho aqui e digo assim: pega aí para mim a média 5, só a média 5, e opera agora das 9 às 18h30, das 10 às 18h30. Das 9 às 10 eu descobri que quem era boa era quem? Era 5. Então agora eu vou pegar simplesmente, no dia de hoje está funcionando assim, e aí você vai descobrir uma coisa muito interessante de se saber, é só usar a média 5, correto? Maravilha. Qual é o resultado? O resultado é que das 10 às 18h30, usando a média 5, eu perco R$839. Por que isso? Porque o mercado não se mexe exatamente da mesma forma o tempo inteiro. Ou seja, das 9 às 10 você pode ter pego uma alta. Das 10 às 18h30 você pode ter pego uma consolidação. Para a gente entender a velocidade que o mercado está se mexendo, quando eu uso um gráfico temporal, eu não consigo perceber. Então, se eu vier aqui, vamos tirar aqui, excluir a regra de coisa, excluir a regra de coloração, e vamos tirar aqui, vamos excluir o indicador, certo? Beleza. O que acontece quando eu estou usando um gráfico de 5 minutos? Ele vai se movimentar e vai formar um candle a cada 5 minutos. Acontece que este candle aqui tem uma história completamente diferente desse candle aqui. Mas, quando eu olho assim, eu não consigo entender, porque ele sobe, ele desce, sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, pode ser só um pouquinho, pode ser bastante, mas ele fecha. Ok. Agora, se eu pegar o input e colocar 2R, que é uma maluquice, não estou falando para ninguém operar 2R no índice, tá? Eu só estou usando ele para você entender o que eu vou tentar te mostrar. Eu consigo perceber uma certa velocidade. 1, mais 1, paraná, 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 ainda está aí, formou 3, etc. Beleza. Agora, quantos candles de 2R foram formados de agora onde eu estou para 1 hora atrás? Vamos pegar um aqui. Vamos voltar 1 hora. Não vai dar 1 hora. Vamos voltar 20 minutos. 20 minutos. Vamos voltar 15 minutos. Para ficar mais fácil. 15 minutos. 350 candles de 2R em 15 minutos. Legal. Se eu vier aqui para o comecinho do pregão, poderia ser qualquer outro local, tá? Mas eu estou vindo aqui no início. Deixa eu botar a linhazinha aqui. Grade, mostrar a grade. Então, onde está o início do dia? Está aqui. Legal. Se eu vier aqui no início e olhar os primeiros 15 minutos, eu tenho 1.450 candles.
Você concorda que alguma média usada num local onde eu vou avaliar 1.450 candles tem que ser uma média diferente de um outro local onde eu vou avaliar em 15 minutos 350? Então, assim, qual é a minha crítica às coisas que são fixas? Então, eu vou usar todo dia a média X com Y, beleza. Vamos botar um número. Eu vou usar a média 20, a média 8 com 80. Legal. A média 80 nos 5 minutos. Então, se eu olhar ontem, que fechou, a média 80 nos 5 minutos, ela vai aparecer depois de 6 horas e 40 minutos que o pregão andou. Consequentemente, se no dia anterior eu tive um dia que abriu assim, ó, e fechou lá em cima, e se hoje isso aqui abriu aqui num gap e vai fechar aqui embaixo, o que vai acontecer com a formação desses primeiros 80 candles? Ele vai estar baseado aqui no início só por ontem, só por este movimento. E onde ele começa a falar hoje é depois de 80 candles, às 4 horas da tarde. Eu acho que 8 com 80 no 5 minutos, cara, para mim não faz sentido. Se eu pegar um gráfico de 10 minutos e olhar 8 com 80, o que eu estou olhando quando eu estou aqui? Quantos candles teve ontem? 55. Então, o que está sendo formado aqui para dar 80 está olhando para ontem e para anteontem. Entendeu? Agora, se eu tiver num gráfico de 30 segundos, o que vai acontecer com o gráfico de 30 segundos se eu quiser usar a média 80? A média 80 num gráfico de 15 segundos vai formar depois de 40 minutos. E aí a média 80, depois de 40 minutos, vai estar refletindo o que está acontecendo hoje. Então eu acho que quando você tem um setup que o cara fala para você, aí você fala assim, escuta, isso aí funciona no diário? Funciona. No 60 minutos, muito bom. No 10 minutos, também sensacional. E no 30 segundos, pode ser usado. Cara, alguma coisa está errada. Não é possível. Então, assim, por que MACD 26, 12, 10? No semanal é bom? É bom. No diário é bom? É bom. No 60 minutos, maravilhoso. No 6R, sensacional. Meu, tem algo errado. Porque uma coisa usada na calibragem padrão não pode funcionar para tudo o tempo inteiro. Então, se eu pegar, e agora eu vou encerrar o vídeo e vou te mostrar isso aqui. Eu fiz essa planilhinha ontem, tá? Ontem não, outro dia aí. Então, se eu pegar o setup de uma média das 9 às 10, eu descubro que a média 5 nesse período deu R$900. Se eu passar a usar a média 5 das 10 às 18, eu vou encerrar o dia com R$61. Por quê? Porque eu vou perder 839 daqui para cá. Deu para entender isso? Legal. Se eu for avaliar das 10 às 11, eu não operei das 9 às 10, cheguei aqui às 11, né? Aí eu vou pertinho das 11. Eu vou ver qual é a média boa das 10 às 11. E aí eu vou operar essa média boa das 11 às 18h30. Ou eu chego aqui das 11 às 12 e aí eu opero das 12 às 18h30. Acho que a ideia aí já ficou clara, né? Então, das 10 às 11, a melhor média ou a menos ruim foi a 26, que chegou a me dar um prejuízo só de 75. Mas se eu tivesse usado a 26 o dia inteiro, eu teria perdido 830 e assim vai, é só separar e olhar. Se eu tivesse bola de cristal e às 9 horas e 1 segundo eu tivesse colocado a média 5, depois às 10 horas e 1 segundo eu tivesse posto a 26, às 11 horas e 1 segundo eu tivesse posto a 60 e assim vai, eu teria ganho R$3.500 no dia.
Mas o que é importante disso? Você entender primeiro, não existe média mágica, não existe ajuste de indicador mágico, não existe nada que funcione o dia inteiro para tudo. Existem mecanismos e tal que podem nos ajudar a você entender durante o pregão o seguinte: eu comecei com a média 5, por causa disso, daquilo, a média 5 eu percebi que ficou pequena, eu vou para uma maior. Eu comecei com a média 60, por causa disso, daquilo, eu percebi que essa média ficou grande, eu vou para uma menor. Isso eu posso fazer. Agora, cara, eu não vou cravar a melhor da primeira hora, nem a melhor da segunda, nem a melhor da terceira, não é assim que funciona. Agora, e se eu quisesse usar uma média só, né, para me balizar se é compra ou venda dentro do gráfico 4R do dólar? O que eu tenho que fazer isso? Não. Eu tenho que olhar qual foi a melhor média dos últimos 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Por quê? Porque na média, esta média foi a que melhor mostrou se era para estar comprado ou vendido. E aí provavelmente eu tenho que colocar outras coisas no gráfico, né? E aí só falando das nossas coisas, por isso que eu gosto tanto do tendências, que olha 119 coisas que a gente usa dentro da análise técnica. Quem nunca viu nada, convido a ver. Agora, o que é importante então nessa história que eu estou te contando? Que você não deve acreditar em mim, que você não deve acreditar em ninguém. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que está sendo falado e mostrado é baseado em alguma coisa ou que aconteceu não sei quando e que foi operado com não sei com qual capital e que foi operado em não sei qual mercado e foi operado por alguém que tem não sei qual experiência. Você não pode pegar isso aí e replicar para cá, né? Muitos setups que o cara inventou para operar o gráfico semanal, não sei o que, o cara simplesmente pega esse setup e joga aqui dentro de 1 minuto. Cara, né? Primeiro era outro mercado, outro dinheiro, outra experiência, outro setup, outro time frame e vem aqui e usa e tal. Mas tudo que te mostrarem, olha, o setup da borboletinha amarela. Quando a borboletinha amarela passar por cima do candle, você vende. Quando a borboletinha amarela passar por baixo do candle, você compra. Maravilhoso. Faz o quê? Volta tudo planilha. É o único jeito. Então é melhor você perder tempo do que você perder dinheiro. Caso contrário, volta o vídeo um pouco e entende que não é tão fácil, que não é tão simples e que não é tão lucrativo. Não é só, né? Porque vender para... E outra coisa, para encerrar o vídeo de vez. Quando alguém disser para você que descobriu algo que ninguém sabe, provavelmente em 2025 é mentira, porque tá cheio de cara esperto por aí, dificilmente alguém descobriu algo que só ele sabe. Segundo, quando alguém te mostrar alguma coisa que não tem erro, que é 10, que é maravilhoso, né? Se o papo for um papo mais raso, ô irmão, olha aqui, eu não tenho nada quem fala com o irmão, mas você entendeu? Às vezes você percebe que o cara, né? Ele tem experiência de 6 meses, ele, né? O cara já se denomina X-Trader e etc. Cuidado, tá? Porque a coisa é um pouquinho pior. Beleza? Espero que de alguma forma, pelo menos para alertar as coisas, tenha funcionado e possa te ajudar, tá? Grande abraço, até mais, tchau, tchau.